Nós temos hoje uma despedida para fazer. Eu quero chamar a Fanny e o Eduardo aqui para frente, que eles estão indo embora da igreja central para um outro país. Estão aí a Fanny e o Eduardo? Cadê os dois? Fanny e o Eduardo Cardoso, cadê? Olha aí. Eles estão indo para outro país. Durante muitos anos frequentaram aqui conosco, durante muitos anos eles serviram a igreja central, são pessoas conhecidas nossas, de vocês, né? E o mais incrível é que no ano passado o irmão do Eduardo veio para o Brasil, trabalhou lá muito tempo na América, e agora o Eduardo está indo para lá. O irmão veio para o Brasil e ele está indo para lá. A gente quer, como igreja, dizer para vocês que nós ficamos muito tristes de vocês estarem indo embora. Vamos sentir muita falta de vocês, né? Vamos ficar orando por vocês também, mas nós não queremos só dizer assim, nós vamos ficar orando, nós queremos realmente orar por vocês, para que Deus acompanhe vocês, aonde vocês estão indo, né? No trabalho, no estudo, na adaptação de vocês fora. E o pastor muda muito, né? Eu, como pastor, mudei muito. Cada vez que a gente mudava de cidade, os meninos diziam assim, poxa, mas de novo nós vamos mudar, pai, de novo, nós acabamos de chegar aqui nesse lugar. E eu dizia assim, bom, lembra quando nós chegamos aqui, antes de vir, vocês não queriam vir para cá, porque vocês gostavam de onde a gente estava, mas agora vocês não querem sair daqui, porque gostam daqui. Então, embora a gente vai ficar com saudades e triste que vocês estão indo, se a gente fizer o alvo assim, ó, onde eu estou é o meu lar, aí vocês vão se adaptar, vão ser felizes onde vocês estão e vai dar tudo certo e vai correr tudo bem. Quero convidar toda a igreja a nós inclinarmos a fronte e vamos orar agora por essa família. Querido Deus e Pai, obrigado hoje, Senhor, por esse dia tão gostoso de sábado, onde nós nos reunimos aqui na sua presença, na presença dos seus anjos que estão aqui no seu templo, para louvar e adorar o seu nome. Viemos aqui para abrir a sua palavra, Pai, para ouvir a sua voz. Encontramos aqui muitas situações, ainda agora oramos por pessoas doentes. E hoje, Pai, nosso coração está partido porque o Eduardo, a Fanny, as meninas estão indo embora. O Senhor conhece a vida deles, o futuro deles, e o Senhor sabe o que é melhor para a vida deles, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor que os acompanhe, que os dirija, e que eles sempre se lembrem que o Senhor está ao lado deles. Ó Senhor, eles representam outras pessoas dentro da igreja, que por algumas circunstâncias também são mudados de trabalho, de emprego, ou que perderam o seu emprego, ou que estão numa situação diferente, mas se sentem talvez inseguros, Senhor. Cuida de todos eles, dirige-os com a sua mão, e que eles se sintam confortados pelo seu Espírito. Permanece conosco enquanto abrimos a sua palavra, Pai, e acompanha esta família como o Senhor os tem acompanhado, em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês gostariam de manifestar o seu amor, o seu carinho por eles? Quero convidar você para abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Versos 26 em diante. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava. E era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e fora ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Uma vez eu estava fazendo uma série de conferências numa cidade em Goiás chamada Bonfinópolis, uma cidade bem pequena. Naquela época eu era pastor da Igreja Central de Goiânia e a gente estava fazendo ali um trabalho de missão global. Construímos uma igreja e fomos fazer a conferência depois lá com a Igreja Central. Numa das noites, uma moça que frequentava a igreja ali com a filhinha dela veio até mim e disse assim: pastor, eu preciso que você ore por mim. Por quê? É porque a minha irmã, ela fica me pressionando para eu não vir nessa igreja. Por que ela faz isso? Ela fica dizendo assim para mim: por que você vai nessa igreja? Nessa igreja eles não têm poder. E eu digo para ela: tem sim. Minha irmã disse: eles não louvam com poder. E eu disse para ela: eles louvam sim. Eles não oram com poder. Eu disse: oram sim. Eu disse, enquanto eu conversava com a minha irmã, minha menininha de 4 anos ficava assim, olhando a conversa das duas. E, por último argumento, a minha irmã diz assim: eu aposto que lá eles não expulsam demônios. E aí eu fiquei sem resposta, porque eu nunca vi vocês expulsando demônio aqui. Mas naquela hora, a minha menininha puxou a roupa da minha tia e disse: tia, tia. E a minha irmã olhou e falou: o que foi, filha? É que lá não tem demônio para expulsar. Ela respondeu. E ela disse: pastor, eu quero que você ore para minha irmã me dar sossego. Porque eu estou contente aqui, eu gosto daqui e eu quero continuar frequentando aqui. Eu fico olhando para as situações bíblicas e pensando como que na história de Jesus se apresentam muito mais casos de endemoniados do que em todo o resto da Bíblia. E muito mais do que nós vemos hoje. Porque nós não vemos endemoniados a toda hora e a todo momento. Eu, no meu ministério de 28 anos, eu não tenho encontrado muitos casos, talvez 4 ou 5, a vida inteira. Eu tive que lidar 4 ou 5 vezes com ocasiões assim.
Mas por que tantos endemoniados apareciam naquela época e Jesus os expulsava? Outro dia eu estava conversando com um psiquiatra cristão e ele estava dizendo assim: pastor, você tem que levar em consideração uma coisa. Primeiro é que algumas coisas, algumas doenças que aparecem ali na Bíblia, alguns casos de endemoniamento que aparecem na Bíblia, a ciência hoje deu o nome de doenças a alguns deles, não é? E quando a gente começa a olhar para a questão do endemoniamento, você começa a prestar atenção em algumas coisas. O que eu quero com isso? Primeiro, não é dizer assim: ai meu Deus, eu tenho uma doença, será que a minha doença é endemoniamento? Não é isso. Pelo contrário. Algumas pessoas que têm depressão, principalmente no começo, ficavam preocupadas: será que isso aqui é possessão? Será que isso aqui é do demônio? Será que isso é falta de fé? E muitas vezes as pessoas tentando ajudar um depressivo acabam piorando a situação. Quando dizem assim: olha para a sua vida, quanta coisa boa Deus te dá. E a pessoa se sente pior ainda, né? Porque ela não consegue pensar diferente. E ela pensa assim: meu Deus, é verdade, eu penso sempre isso, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e mesmo assim não consigo me levantar, eu sou um nada mesmo. E se sente pior, né? Mas eu quero chamar a atenção de alguma outra coisa. Primeiro, vamos começar lá atrás. Essa história não começa aqui, porque Jesus, ele chegou do outro lado, na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, como a Bíblia chama. Como ele chegou? Ele foi de barco. Se você ler um pouquinho antes do que a gente começou a ler, você vai perceber que Jesus, ele tinha passado um dia todo pregando, exaustivamente, curando, exercendo o seu ministério. E no final do dia, naquele dia ele tinha contado a parábola do semeador e falado dos diversos tipos de coração e de como a semente do evangelho cai em corações diferentes, como alguns aceitam prontamente e depois desanimam, como alguns têm o coração mais duro, como outros são fascinados pelas coisas do mundo, pelas atrações do mundo, como outros começam a passar por provações e problemas e desanimam também, e como só uma pequena porcentagem é que permanece firme ao lado de Jesus, depois de contar essa parábola, depois de pregar, depois de curar, ensinar o povo. Jesus, cansado no final do dia, entrou no barco e ele precisava descansar. Então ele pediu aos discípulos que passassem para o outro lado da margem. Como a multidão sempre seguia Jesus, logo pessoas também entraram em barquinhos e foram seguindo Jesus, que ia de barco, e uma pequena comitiva de barquinhos junto com Jesus. Contudo, enquanto Jesus estava atravessando o lago, aconteceu uma terrível tempestade. A Bíblia diz que foi escurecendo, anoitecendo. Anoiteceu um pouco mais cedo, porque as nuvens eram tão densas e escuras, e as nuvens cobriram o céu, e relâmpagos, e de repente começou uma tempestade muito forte. E eles, no meio daquele lago que era enorme, tanto que é chamado Mar da Galileia, mesmo sem ser mar, é chamado Mar da Galileia. Os ventos agitando as ondas, e o barco começou a naufragar. Muita água entrando, os discípulos desesperados, e Jesus dormindo no fundo do barquinho. Quando eu fico olhando para essa situação, eu me lembro do Salmo 44. No Salmo 44, Davi descreve para Deus, abre o coração para Deus, o que vai no fundo da alma dele. Davi começa dizendo assim: Senhor, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos o que o Senhor fez pelo nosso povo no passado, como eles passaram pelo Mar Vermelho, como o Senhor os acompanhou e eles tomaram conta da terra prometida. Nós ouvimos com os nossos ouvidos, mas agora, Senhor, isso já não acontece mais. O Senhor nos deixa e nós vamos sozinhos para a guerra. Nós temos sido humilhados, Senhor. E isso sem que a gente tivesse abandonado o Senhor. Nós temos sido fiéis ao Senhor, mas o Senhor não nos acompanha mais. E nós temos sido escárnio para os outros povos. Senhor, acorda, porque o Senhor está dormindo. Davi fala. Agora a gente vê os discípulos, tanto tempo depois, chacoalhando Jesus,
no fundo do barquinho e dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor está dormindo e nós estamos morrendo aqui. Eu acho incrível, né? Como é que o ser humano, ele tem o seu estado de espírito alternado o tempo todo, né? Qualquer coisa mexe conosco. Qualquer coisa mexe com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus. Agora, se qualquer coisa mexe, imagina as coisas que realmente são relevantes. Como elas mexem? Você passa por um período espiritual maravilhoso, o que você acha que é um período espiritual maravilhoso. Porque nós confundimos muito o sentimento com a fé verdadeira, não é? Sentimento é quando você sente bem, quando você sente que o Espírito está, quando você sente que Deus está cuidando. E sentir é totalmente diferente de ser, né? É obra-prima de Satanás. Tentar fazer com que a gente sinta que está tudo mal quando tudo está bem. E tentar fazer que a gente sinta que está tudo bem quando está tudo mal. Ele fica tentando trabalhar com o nosso sentimento o tempo todo. E Jesus entrou no barco, ele tinha feito milagres, curas, ele tinha feito coisas tremendas, entrou no barco, saiu, e quando a tempestade começou, os discípulos já esqueceram que Jesus estava no barco. Para dizer a verdade, eles não esqueceram que Jesus estava no barco. Para dizer a verdade, na cabeça deles nem passou, não se deu nem a ideia de que Jesus pudesse resolver o problema da tempestade. Ele cura, ele faz milagres, mas como é que ele vai lidar com a natureza, com a tempestade? É porque a gente acha que alguns problemas da nossa vida nem Jesus pode resolver. Então a gente não vai a Ele, ou a gente não confia nele, ou a gente até foge dele, quando algumas vezes, repetidamente, nós caímos no mesmo pecado, no mesmo problema, quando nós vamos nos afastando de Deus por causa disso, e Satanás vai dizendo assim: por que você está indo a Deus ainda? Você é um fracassado, faz anos que você cai no mesmo pecado, por que você ainda está recorrendo a Deus? Não está adiantando. Talvez a culpa não seja nem de Deus, a culpa é sua. É você que não consegue. Você deveria se entregar mais a Deus. Eu não sei, não interessa. O fato é que os discípulos, por algum motivo, eles esqueceram que Jesus estava lá, ou que ele era capaz de lidar com a tempestade. Mas quando eles lutaram, fizeram tudo o que eles podiam, esgotaram as suas forças, finalmente não tinha para onde ir mais, né? E muitas vezes só quando não tem mais para onde ir, a gente pensa que talvez Deus possa resolver o problema. Será que Deus pode resolver qualquer problema? Pode. O problema é que às vezes a gente não gosta da solução do problema, né? Deus resolveu o problema, Jesus resolveu o problema. Foi simples. Ele se levantou, estendeu a mão e ele só falou assim: acalma-te, aquieta-te. E na mesma hora, tudo calmaria. A Bíblia diz que os discípulos ficaram tomados de pavor. E eles diziam: quem é esse que até os ventos, as tempestades, o mar lhe obedecem? Tremendo. Era Jesus, o próprio Criador, aquele que mandou e tudo se fez. A gente pode ver claramente que Satanás não queria que Jesus chegasse do outro lado. Aliás, pensa bem que visão maravilhosa para Satanás. Jesus, o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo, dentro de um barquinho no meio do mar. Ótimo. Ótimo momento para uma tempestade. E Satanás, por um momento, achou que ele poderia destruir Jesus, acabar com Jesus. E eu fico pensando assim: como é que nós damos tanta importância para Satanás e pelo poder bruto, sobrenatural que ele tem, e damos assim tanta ênfase à inteligência dele para seduzir as pessoas e a nós mesmos, mas nós não percebemos como ele é tolo. Ele é muito tolo. Eu só não digo burro porque eu tenho dó do animal, que é tão inteligente. Mas ele é muito tolo.
Por quê? Porque como ele pôde pensar que ele podia destruir o Filho de Deus? Com que poder Jesus acalmou a tempestade? Quero ouvir sua resposta. Com que poder Jesus acalmou a tempestade? Com que poder? Foi o poder da palavra dele ou foi com o poder do Pai? Dele ou do Pai? Jesus acalmou a tempestade através do poder do Pai. Do Pai. Por quê? Porque Jesus, enquanto na terra, ele deveria se mover da mesma maneira como eu e você podemos nos mover. Ele tinha que se mover pela fé. Jesus não estava dormindo tranquilamente no chão do barco, porque ele dizia assim, eu sou o Filho de Deus, ninguém vai me destruir. Não. Simplesmente porque ele tinha fé no Pai, de que o Pai cuidaria de tudo. E se o Pai cuida de tudo, é como Daniel e seus companheiros disseram em Babilônia. Aliás, como os amigos de Daniel disseram antes de serem colocados na fornalha de fogo ardente, nós não vamos mudar de opinião e não vamos nos inclinar perante esses deuses. Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. E se Ele não quiser salvar, nós vamos morrer. Não tem problema. Que seja feita a vontade de Deus. E é aqui que entra a solução do problema para Deus. Quando eu digo, às vezes nós não gostamos da solução. Porque no caso dos amigos de Daniel e no caso dos discípulos que estavam com Jesus, foi da vontade de Deus que eles não morressem. Mas no caso de João Batista morreu. No caso de Estevão foi levado a julgamento, testemunhas falsas, condenado e executado através de apedrejamento. Morreu? Deus tinha poder para que aquelas pessoas não apedrejassem Estevão? Tinha. Mas por algum motivo, que nós não sabemos qual é, Deus achou melhor que Estevão descansasse e dormisse o sono da morte. Jesus se levantou, acalma-te, aquieta-te. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Satanás não pôde destruir Jesus a caminho da região de Gadara. Daquele lado moravam muito poucos judeus. Eram gentios que moravam lá. E pessoas que não viviam a religião judaica e nem criam na palavra de Deus, na Bíblia, que se conhecia daquela época. Jesus tinha uma missão do outro lado. E aqui vem o segundo motivo pelo qual Satanás tentou destruir Jesus no caminho. Primeiro, porque Jesus num lago era um prato cheio para ele tentar destruir, e Satanás achou que ele poderia destruir Jesus. Tolo. Eu fico pensando, tolo Satanás, depois do milênio, quando acabarem os 1000 anos, ele preso na terra, e de repente volta a Nova Jerusalém, e ele ainda vai tentar invadir a cidade. Ele sabe, ele conhece a palavra, ele sabe que vai ser derrotado, mas ele ainda vai acreditar que ele tem mais poder de Deus, do que Deus. E eu fico olhando como o poder e a mente do inimigo muitas vezes se reflete no nosso caráter, quando nós deixamos de confiar em Deus e nós passamos a confiar em nós mesmos. Algumas pessoas com uma super autoestima olham para a sua vida e pensam assim, é lógico que eu estou bem de vida, porque eu tenho talento, eu me esforcei, eu dei muito duro para chegar onde eu cheguei. Elas acham que pelo poder delas, elas têm o que têm, são o que são, estão onde estão. Outros não conseguem ver o poder de Deus e se enterram nos seus problemas. E dizem assim, está vendo, Deus não pode resolver os meus problemas. Olha o que está acontecendo comigo. Olha, não tem jeito. Ou seja, Satanás tenta manipular a mente do ser humano e muitas vezes se reflete a mente dele na mente do ser humano. Agora, quando chegaram do outro lado, a Bíblia diz que a cena foi interessante. Eu fico pensando o que se passava na cabeça dos discípulos. Acompanha comigo. Eu vou descrever rapidamente a cena. Eles descem do barco,
Jesus está junto deles, e assim que eles descem do barco, vem correndo ao encontro deles um homem que a Bíblia diz já fazia muito tempo não se vestia. E ele vivia dilacerado, porque ele pegava pedras e se autoflagelava. Ele parecia um monstro, não tomava banho. A Bíblia diz, e nós lemos isso, que os homens o prendiam com correntes, com cadeados, com grilhões, mas nada podia deter aquele homem. Ele se soltava. As pessoas não passavam perto, porque ele morava nos sepulcros, as pessoas não passavam perto da região onde ele morava, e ele aterrorizava as pessoas. Aquele homem era a figura de alguém totalmente dominado pelo inimigo, porque aquele homem vem correndo ao encontro de Jesus, e quando os discípulos veem aquele homem correndo na direção deles, eles saem correndo, e lá na frente um pouquinho eles veem que Jesus não está correndo junto. Então eles param e olham, cadê Jesus? Jesus ficou lá. E de repente quando eles olham e voltam mais um pouquinho, eles veem um homem no chão, ajoelhado, porque à medida que um homem veio, Jesus diz assim, sai deles, sai dele. Jesus deu uma ordem, retira-te dele. E aquele homem disse assim, aliás, os demônios que estavam nele falaram, Senhor Jesus, o que nós temos contigo? Eu fico pensando uma outra coisa. Incrível como algumas vezes Satanás chamou de Jesus de Senhor. Filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, que tenho eu contigo? E Jesus mandava ele se calar. Primeiro, porque lá em Israel, Satanás queria que o ministério de Jesus fosse encurtado. Por isso ele queria anunciar para todo mundo que Jesus era o Messias. Porque ele queria que Jesus morresse antes da hora. E o que sai da boca dele é mentira. É como eu digo, algumas pessoas se preocupam quando alguém sem caráter fala mal delas. E eu sempre digo assim, se alguém de mau caráter está falando mal de você, fique tranquilo. Porque as pessoas sabem ou saberão que ele é de mau caráter. Você tem que se preocupar se ele estiver falando bem. Aí você fica preocupado. E se uma pessoa de mau caráter disser, esse é meu amigão, a gente é companheiro, aí não vai ser bom para você. Não é verdade? Então era essa a intenção de Satanás, né? Ele chegar assim, filho de Deus, filho de Davi, o Senhor é o Senhor, eu reconheço. Mas Jesus é o Senhor dele? E Jesus diz assim, como é o teu nome? Ele diz assim, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Um homem dominado por muitos demônios. Um homem sem nenhum senso pessoal, de cuidado, de proteção. Um homem totalmente entregue nas mãos do inimigo. E eu fico pensando, como é que esse homem chegou a isso? Aí eu volto à conversa com o meu amigo psiquiatra. E meu amigo diz assim, presta atenção, pastor. Uma pessoa, um ser humano, para ele chegar a matar uma pessoa, eu não sei se vocês podem ver, mas aqui tem uma tampa preta, e aqui tem outra tampa preta também, né? E o meu amigo diz assim, bom, para ele sair da condição normal dele, e chegar até ali para matar uma pessoa nessa posição, ele teve que dar alguns passos, daqui até ali. Não é da noite para o dia que diz assim, ele é normal e pá, matou. Por quê? Não sei, tive um surto. Não. Ele dá um passo naquela direção. E ele dá outro passo. E para dar um passo ele faz concessões. E para dar outro passo mais concessões. Ele vai rompendo com a consciência dele, com aquilo que o Espírito Santo diz à mente dele. Ele vai abrindo mão de ter Deus na sua vida, vai deixando com que o eu impere e deixando com que Satanás domine o eu, e ele abre outra concessão e outra. Como eu digo, ninguém acorda um belo dia e diz assim, abre a janela, está um belo dia para cometer um assassinato hoje. Não. Nem um belo dia para adulterar. Não. O filho pródigo não abriu a janela do quarto dele, respirou fundo e disse assim, um belo dia para ir comer comida de porco. Não. Ele pensou diferente. Ele queria ser livre. Meu pai me escraviza. Essa igreja é cheia de regras. Aqui tem um monte de coisa que eu não gosto. Esse povo fica tentando mandar em mim, manipular a minha mente.
Será que eles não veem que eu não gosto? Não é porque meu pai e a minha mãe são dessa religião que eu sou obrigado a ser. Não é porque o meu pai deu as cabeçadas dele e agora está dizendo, eu quero dar as minhas. Eu quero ser livre. E ele saiu de casa para ser livre. E essa foi a primeira concessão grande que ele fez. E depois de sair para ser livre, ele começou a abrir mão dos princípios dele e daquilo que regia a vida dele. E cada passo que ele dava, ele ia abrindo mão de Deus e se comprometendo mais com o pecado, até que ele chegou a comer comida de porcos. Então esse meu amigo psiquiatra diz assim: em cada passo que você dá, você tem em direção ao pecado, você tem menos de Jesus e mais do inimigo. Então o endemoniamento ele é gradual e tem pessoas em diversos níveis de endemoniamento. Dá para entender, pastor? Entendo. Quanto mais eu abro mão de Deus e me entrego para o inimigo, ou para mim mesmo, mais do demônio eu tenho em mim e menos de Deus. Que coisa terrível. Por isso Jesus diz: quem quiser vir após mim, quem quiser ser discípulo de Jesus, quem quiser me seguir, primeira coisa, negue a si mesmo. Negue, renuncie o eu. Abre mão daquilo que te arrasta para o pecado. E presta atenção, porque essas coisas no começo não são tão claras assim. É por isso as regras. Porque a regra é para impedir você de cometer uma situação extrema. Ela é alguma coisa que pede você de dar esse primeiro passo. Agora é incrível quando a gente vê um endemoniado e como o demônio prejudica a pessoa de quem ele toma conta. Eu estava uma vez numa igreja em Brasília e eu fui para a classe de jovens. Enquanto estava acontecendo a escola sabatina jovem, tinha um rapaz sentado na minha frente. Eu não conhecia basicamente ninguém naquela igreja, eu estava visitando a igreja. E eu gosto de ir à classe dos jovens. E de repente, num momento, o jovem que estava sentado na minha frente deu um grito e correu ao encontro da parede. E parecia um touro, ele foi com a cabeça na parede. Fez pá! E todo mundo se assustou e ele gritou de novo e se levantou e foi para o outro lado, na outra parede, de novo como um touro. Ele foi direto com a cabeça na parede. Pá! E na terceira vez, porque você fica tão surpreso com a coisa, na terceira vez conseguimos interceptar o jovem antes que ele batesse a cabeça de novo na parede. E aí o colocamos no chão. E aí eu pedi para todo mundo sair, fiquei com mais um senhor de mais idade, e um jovem que estava conosco ali, talvez mais uma pessoa. E aí nós começamos a orar com o jovem, e ele foi acalmando, e de repente o jovem voltou a si. Aquele jovem estava endemoniado. O senhor que estava ao meu lado começou a dizer: pastor, agora nós temos que levá-lo para dentro da igreja para ele testemunhar. Disse: não. Como levar para dentro da igreja? Eu não sei quem é esse jovem. Eu não sei se o inimigo vai tomar conta dele de novo dentro da igreja. Ele vai para casa. E ele insistiu comigo: não, pastor, ele tem que ir para dentro da igreja, tem que dar testemunho, louvar o nome de Deus e exaltar o nome de Deus. Jesus venceu na vida dele. Não. Porque pode ser que o inimigo ainda tome conta dele. Eu não o conheço. E depois eu descobri que aquele senhor não era membro da igreja adventista. E ele insistiu de novo. E eu disse: irmão, ele tinha dito, se o inimigo falar, qual é o problema? Jesus vai subjugar de novo. Eu disse: irmão, nessa igreja, quem prega é Jesus, não é o inimigo. E nós não precisamos mostrar que Jesus subjuga o inimigo em frente da congregação para a gente saber que Jesus subjuga o inimigo. Jesus subjuga o inimigo sempre. Isso é fato. Agora, quando o inimigo se manifesta na vida de alguém, nós não vamos expor isso para as pessoas. Então ele vai para casa. E foi para casa. Na maioria das vezes ele tem intenção de se mostrar, de falar dentro da igreja e tudo mais. Mas naquele caso, o rapaz foi para casa. A história que nós lemos na Bíblia se desenvolve. O demônio pergunta para Jesus e pede para ele, ou os demônios dizem assim: não nos lança para o abismo.
E Jesus consente. Viu uma manada de porcos e eles disseram: nos manda para aqueles porcos. E Jesus disse: tá bom. E eles vão. Entram nos porcos, os porcos ficam malucos, se jogam morro abaixo, caem dentro do lago e morrem. E os moradores da cidade, que não eram nem judeus nem nada, e que eram criadores de porcos, tiveram um prejuízo enorme, ficaram morrendo de raiva de Jesus e expulsaram Jesus de lá. E aí você fica pensando assim, você não, porque nós já sabemos a história, mas os discípulos, pensa que viagenzinha eles fizeram. Olha, pegaram um barco, o barco quase afundou, o inimigo quase destruiu com eles. Chegam lá, um homem endemoniado vem na direção deles. Jesus conversa com o homem. Os demônios pedem misericórdia, dá a impressão que Jesus teve dozinha dos demônios. E deixa os demônios irem para os porcos morrem e Jesus é expulso. E Jesus diz: tá bom, estão me expulsando, vamos embora. Que viagem fracassada essa? Que evangelismo fracassado esse? Eles vão lá para salvar um homem só. Aquele homem sentou no barco direitinho. Mateus diz que eram 2 homens. Sentaram no barco e pediram: Jesus, deixa nós irmos para sermos seus discípulos. E Jesus diz: não, vocês vão ficar aqui e vão dar testemunho do que Deus fez para vocês. E Jesus vai embora. O que você pensaria se você fosse discípulo de Jesus? Eu vou dizer para você o que eu pensaria. Dizer: ridículo. Não dá para entender. Como é que esse homem que tem poder para acalmar a tempestade do mar, como é que esse homem que tem poder para subjugar o vento e a natureza, como ele foi enganado pelo inimigo, como ele atendeu o pedido do inimigo de tal maneira que nós fizemos essa viagem toda, esse esforço, quase morremos, e nele não pôde nem pregar lá, tivemos que ir embora. Sabe por quê, queridos? Cada vez mais, quanto mais eu vivo, eu entendo que eu não consigo entender os caminhos de Deus. Por um motivo simples, porque eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequeno, que eu não tenho como entender os desígnios de Deus. Não tem como saber o que é melhor para mim. Esses dias, um amigo estava contando para mim que eles foram fazer uma trilha e que tinha um helicóptero em cima. E que o caminho, a trilha mandava, o GPS, tudo mandava virar à direita num certo lugar. E que quando chegou na hora de virar à direita, o helicóptero de cima diz assim: virem à esquerda. E disse: mas para lá não tem trilha, a trilha está para cá. Vire à esquerda e não discuta. E eles viraram à esquerda. E mais na frente o helicóptero diz assim: do lado de lá tem uma árvore enorme obstruindo o caminho, vocês não iam conseguir passar. Quem está do helicóptero vê melhor. Deus está lá de cima vendo de um helicóptero eterno espiritual, onde Ele sabe o seu caminho, sabe o melhor para você, mas você vive insistindo em discordar de Deus, questionar Deus. E se os discípulos tivessem questionado Jesus, eles iam ficar pensando assim: mas não faz sentido essa história, a gente ter saído, ter passado o perigo, quase morrer no meio do mar, chega aqui, Jesus ainda cede aos demônios. Será que Jesus, que domina a tempestade, foi enganado pelos demônios? E agora nós vamos embora fracassados, só uma pessoa lá. E a gente vê que depois de um tempo, Jesus voltou àquela região. Aqueles endemoniados, eles andaram por todos os lugares pregando. Pregando o quê? Eles não tinham conteúdo teológico, eles não tinham nenhuma Bíblia na mão. Eles, para começar, não tinham ouvido nem pregação de Jesus. Não dava nem para repetir o mesmo sermão de Jesus que eles tinham ouvido. Não tinha conteúdo teológico a pregação deles. Sabe qual era o conteúdo teológico da pregação deles? Você sabe quem eu era? Lembra? Não estou bem lembrado, mas parece que você não é muito estranho para mim. Endemoniado. Meu Deus! Não, fica calmo. Você olha para mim. Sabe o que aconteceu comigo? E aqui entra um detalhe, que é o que fala mais fundo no meu coração e na minha alma. É pensar que mesmo quando alguém já tomou tantas decisões para o lado do pecado,
e já caminhou tantos passos para o lado de Satanás, a ponto de estar totalmente nas mãos de Satanás, dominado pelo inimigo, endemoniado por uma legião de demônios, mesmo assim, Satanás não tem poder para impedir que essa pessoa que nem consegue dominar sua mente, Satanás não tem poder para impedir que essa pessoa corra para o lado de Jesus, porque ele não conseguiu impedir. E o homem que não tinha consciência, não tinha mente, dominado e nas mãos do inimigo, correu para Jesus, era só o que ele podia fazer, correr para Jesus, a única coisa que ele podia fazer na vida dele, correr para o lado de Jesus, e Jesus o libertou. Não interessa quão comprometido você esteja com o pecado, não interessa quantas vezes você abriu mão dos seus princípios, não interessa quantas vezes você chegou para Deus para confessar o mesmo pecado, não interessa que você se sinta um escravizado, não interessa que você esteja sendo pisado pelo inimigo, porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos, e que isso ele faz de dia e de noite, sem parar. Isso quer dizer que quando você rola na cama e você não consegue dormir, quando você está tomado pelo desespero e você diz assim: meu Deus, eu sou impotente, eu sei quem eu deveria ser como cristão, mas eu não sou nenhum arremedo disso, eu não sou nada, eu não devia nem orar para o Senhor, eu não tenho vontade nem de ir para a igreja. Quando você diz isso, é porque o inimigo está acusando você. Está dizendo assim: você é um miserável, você não é nenhum arremedo de cristão, você não merece ir na igreja, você não merece falar com Deus. Ele é o acusador dos irmãos. Não interessa que você não consiga dormir, porque você é acusado de dia e de noite. Se você quiser, você pode correr para o lado de Jesus, porque o demônio nunca vai tomar conta de você o suficiente para impedir que você corra para os braços dele. Nunca. Nem que haja uma legião em você, nem que você esteja encarcerado pelo vício, seja ele o vício de drogas, seja o vício do álcool, seja o vício da pornografia, seja qualquer que for o vício, nunca ele vai ter domínio sobre você o suficiente para impedir que você corra para os braços de Jesus. E aquele homem correu para Jesus. E Jesus simplesmente expulsou os demônios. Se Jesus não tivesse deixado os porcos, os espíritos, os demônios irem para a manada de porcos, a fama de Jesus não teria corrido por aquelas cidades. Porque o prejuízo foi tão grande que abalou a economia do local. E as pessoas queriam saber: o que aconteceu? Por que esses porcos morreram? Se Jesus tivesse levado os endemoniados, eles não podiam dar testemunho daquilo que Jesus fez por eles. E eles foram pregando e contando o seu testemunho. Sabe por quê? Quando eu digo para você assim: convida o seu amigo para vir para a igreja. É incrível, a gente entra num estado espiritual dentro da igreja, como se a gente vir à igreja fosse suficiente, como se encontrar os vizinhos e não falar de Jesus para eles fosse o suficiente. E é o que eu tenho dito, muitas vezes eu vejo a igreja como um barco navegando assim à deriva, e a igreja são vários barcos juntos, e às vezes alguém da igreja cai do barco, alguém do mundo cai do barco, começa a afogar. E o máximo que a gente faz do nosso barco é olhar e dizer assim: meu Deus, vou orar por ele. Não dá. Tem gente morrendo sem Jesus. E Jesus foi lá para alcançar aquele homem, ou aqueles homens, para que eles pregassem e eles dissessem assim: Jesus tem mudado a minha vida. Jesus tem me dado esperança nesse mundo sem esperança. Jesus tem consertado o meu lar e a minha vida, porque eu vou te dizer um negócio: se Jesus entra na sua vida, Ele conserta o seu lar, Ele conserta o seu relacionamento, Ele faz com que você ame o seu marido a quem você acha que não ama mais, Ele faz com que você ame a sua esposa a quem você acha que não ama mais. Jesus conserta, Jesus não vem para destruir, Ele vem para construir. E aqueles homens foram dizendo: Jesus fez isso por nós, Ele nos curou, Ele tem poder. E quando Jesus voltou depois,
Muitas e muitas e muitas pessoas se converteram mediante a pregação que Jesus fez durante 3 dias naquela região toda. Eles foram e fizeram o mesmo trabalho de João Batista. João Batista fez o trabalho entre os judeus, preparando o caminho para Jesus, e aqueles homens fizeram o trabalho de João Batista entre os gentios. Eles foram os primeiros evangelistas mandados aos gentios. Aqueles 2 ex-endemoniados, porque não tem limites o que Deus, o que Jesus pode fazer através da sua vida, quando você resolve se entregar nas mãos dele. Por isso que eu digo assim, nenhum convite tem maior poder do que o seu convite para um amigo seu. Eu fico pensando como é que Deus opera, né? Deus opera de uma maneira maravilhosa todos os dias da nossa vida. Eu fico pensando que nessa madrugada, de sexta para sábado, quantas pessoas na cidade de Curitiba, talvez o seu vizinho, clamou para Deus dizendo assim: Senhor, se existe um Deus de verdade, como as pessoas falam, se mostra para mim, porque eu não consigo acreditar. Se existe um Deus de verdade, vem e fala comigo, hoje, fala para mim para eu acreditar que existe um Deus. Será que alguém nessa cidade orou assim nessa madrugada? O que você acha? Eu vou dizer para vocês, eu não tenho dúvida que uma multidão orou assim. E cadê você? Para se apresentar para Ele dizendo: eu estou aqui porque eu sou a resposta à sua oração. Cadê você? A gente, nessa semana de oração que eu fiz, porque eu gosto todos os dias de perguntar para Deus assim: Senhor, fala comigo, me diz o que é a sua palavra para mim hoje. O Senhor é um Deus vivo, eu creio nisso. E depois disso eu digo: agora, Senhor, me diz o que eu devo falar para as pessoas que o Senhor vai colocar na minha frente. Então, eu sempre gosto de pedir para Deus o assunto para eu falar com a pessoa. E depois eu digo: Senhor, agora o Senhor me mostra a pessoa. Não é todo dia que Deus mostra uma pessoa, mas muitas vezes Ele mostra uma pessoa. E durante essa semana, na quarta-feira passada, eu tinha, como todo dia, pedido para Deus, e Deus já tinha me dito o assunto. Mas já fazia umas 2, 3 semanas que Deus não me mostrava a pessoa. E naquele dia um casalzinho de jovens nos levou para almoçar. E nós fomos almoçar num lugar bem bonito. E enquanto a gente estava conversando antes do almoço, a moça começou a fazer umas perguntas para mim, perguntar disso, daquilo, de coisas espirituais e tal. E sobre testemunho, e eu comecei a dizer para ela, isso que eu acabei de contar para vocês. Pede para Deus: Senhor, quando eu encontrar alguém necessitado da sua palavra, eu não sei o que falar. Então me diz o que falar. Mas depois eu também, quando eu encontrar, eu não sei que a pessoa vai ser necessitada. Me mostra quem é. E ela disse: e o senhor pediu isso hoje? Eu digo: pedi. Puxa vida. Eu digo: então vamos ficar atentos. Vocês também vão ficar. Para ver se essa pessoa aparece hoje. Não deu 10 minutos. E um garçom que está servindo no outro lado do restaurante, numa outra região, veio até nós e diz assim: puxa, eu estou ouvindo vocês conversando e estou vendo que vocês estão falando em português, e eu sou do Peru, da América do Sul, e sorriu para nós. Aí eu perguntei: como é seu nome? Ele disse: meu nome é Eric. É um nome diferente para espanhol. E aí nós conversamos um pouco, e quando ele saiu, a moça olhou para o marido e disse assim: será que é ele? Eu digo: o que vocês acham? Ai, sei lá, eu senti um negócio assim, parece que é ele. Eu digo: não tenho dúvida. Ele estava do outro lado, veio para cá, foi tão simpático. Aí almoçamos. E daqui a pouco, quando terminamos o almoço, eu disse assim, falei para o rapaz: chama lá o rapaz para a gente conversar com ele. Aí ele veio. Eu disse: Eric, todos os dias eu oro para Deus. Eu peço para Deus para Ele falar alguma coisa para mim, para a minha vida. E peço para Ele: Senhor, tem alguém que está clamando pelo Senhor? Se tem, me diz o que eu devo dizer para essa pessoa. E se essa pessoa estiver mesmo necessitada, o Senhor mostra para mim quem é. E Eric, a gente estava conversando sobre isso, quando depois de um tempinho você apareceu aqui sorrindo, e na mesma hora Deus tocou no meu coração e no deles também, dizendo que é você. Eric, você tem
clamado a Deus e tem perguntado: existe um Deus mesmo? Nós somos a resposta de Deus para a sua oração, Eric. E estamos aqui para dizer para você que Deus existe sim. Ele tem carinho por você. E Ele quer ter você mais perto dEle, porque você é um coração sincero. E o rapaz começou a lacrimejar. Saiu do lugar onde ele estava, e veio e me deu um abraço apertado e me agradeceu aquilo que eu tinha falado. Voltou para frente, parou, tentou dizer alguma coisa, olhou para todo mundo, e aí nós demos para ele o telefone do casal que estava ali, e ficamos com o telefone dele também. Deus tem alguém preparado para você. Todos os dias, ou todas as semanas, ou pelo menos todo mês, Ele tem alguém preparado. Eu acho que às vezes a gente até perde tempo distribuindo convites na rua. Não perde, porque Deus ainda encontra pessoas assim. Mas Deus está só esperando para usar você como instrumento dele. E vou dizer, se Ele usou um ex-endemoniado ou 2 ex-endemoniados, Ele usa você. Ele usa a mim. Porque todos os dias quando eu acordo eu digo: Senhor, não sou digno nem de estar na sua presença, quanto mais de estar num púlpito. Me perdoa, por favor. Me ajuda a continuar a minha caminhada, me dá força. Ninguém pode impedir você de ter um encontro com Jesus. E ninguém pode impedir você de trazer alguém aos pés de Jesus e impactar a vida de outros dizendo: eu não sou nada, não sou perfeito, mas Jesus tem abalado a minha vida e Ele tem mudado o meu coração. Jesus tem feito alguma coisa por você? Tem feito? Tem ou não tem, igreja? Não dá para ficar calado. Não dá para não falar. Não dá para não ser usado por Jesus. Eu quero fazer um apelo para você hoje. O apelo é que a gente não fique mais parado. O apelo é que a gente não receba mensagem só para nós, mas que a gente compartilhe. O apelo é que nós não nos conformemos com a situação na qual nós nos encontramos e não digamos: eu já andei, fui longe demais no pecado. Que nós não digamos: eu não consigo. Pelo poder de Jesus, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Lembra para quem Jesus disse isso? Para o pai de um menino endemoniado. Quando ele disse: cura o meu filho. Se tu podes, cura. E Jesus disse: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E ele disse: eu creio. Pensou melhor: Senhor, livra-me da minha falta de fé. Me ajuda. Tem falta de fé? Até nisso Jesus ajuda. Eu vou cantar uma música. Quando eu canto essa música, o Espírito de Deus vai passear aqui entre nós. E Ele vai falar com você. Talvez você esteja vivendo uma vida escura, sombria, cheia de dificuldades, problemas, afundado, descrendo de Deus. Mas hoje Jesus diz assim: eu quero usar você. Eu quero você como meu instrumento. E ninguém pode me impedir, nem uma legião de demônios, se você quiser. Então, o Espírito de Deus vai dizer isso para você. E se Ele disser, abre o coração. E lembra sempre disso. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão, quebrado fui, ninguém me amou, foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver,
sol trará o amanhecer. Reage, deixa Jesus ser o seu sol. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Fecha os olhos. Senhor Deus, estamos aqui uma multidão de pessoas hoje. Um dia todos nós ouvimos o seu chamado. Alguns porque nasceram num lar adventista, têm sido chamados todos os dias. Outros porque o Senhor nos encontrou onde estávamos, Pai. O fato é que em algum momento da vida a gente fica confuso. Confuso de que Jesus seja capaz de resolver os nossos problemas. Aí olhamos para a tempestade e pensamos, Deus está dormindo. Aí o Senhor acalma a tempestade. Mas logo depois encontramos problemas de novo na nossa frente, Senhor. Hoje o Senhor acaba de nos mostrar, Pai, que mesmo quando nós estamos envolvidos com o pecado até o pescoço, até o último fio de cabelo, mesmo quando estamos envolvidos com o inimigo, ainda assim, ninguém em nada pode nos impedir de chegarmos até o Senhor. Ó Senhor, alguns de nós aqui temos sido arrastados para o abismo, Senhor. Olhamos para o cenário ao nosso redor e achamos que o Senhor Jesus é quem tem fracassado nas suas missões, que o Senhor não tem mais o mesmo poder, que o Senhor não se mostra, que o inimigo está sobrepujando o seu poder. Mas Senhor, ninguém pode vencer o seu poder. Obrigado pela vida que está à nossa disposição, através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela graça de Jesus, que nos convida o tempo todo, e embora Satanás nos acuse de dia e de noite o seu Espírito nos afirma que a cruz nos oferece o perdão. Nos alcança, Pai. E depois de nos alcançar, coloca em nós o desejo, Pai, de compartilhar com outros, de atrair pessoas para Jesus. Mostra para nós quem são os seus filhos e filhas. Toma-nos pelas suas mãos e usa a esses vasos de barro como seus instrumentos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.